Pai do Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez para começarmos mais uma aula. Hoje a aula de Geografia Bíblica, a terceira aula, onde nós falaremos sobre as viagens missionárias de Paulo, suas três viagens, viagem a Roma. Tá? Nós estaremos aqui fazendo a leitura, um assunto bem conhecido de vocês, porém a tradução da Bíblia, qual nós faremos a leitura, é uma tradução bem diferente, bem na linguagem de hoje, a linguagem contemporânea, não é a linguagem comum das Bíblias que nós estamos acostumados a ver, né, e a ler. Amém? E já adentrando ao assunto, sua primeira viagem aí que Paulo faz, né, nós vemos Paulo e Barnabé, né, a comunidade em Antioquia, ali, quando eles vão para Antioquia, era abençoada com um grande número de profetas, pregadores e mestres, né? Barnabé, Simão, também chamado de Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, conselheiro do rei Herodes, e Saulo. E um dia, enquanto adoravam a Deus, também estavam jejuando, enquanto esperava por uma orientação. E o Espírito Santo disse: comissionem Barnabé e Saulo para a obra que determinei que fizessem. E eles obedeceram, e naquele ambiente de fervor, obediência, jejum e oração, eles impuseram as mãos sobre os dois homens e os despediram. Tá? Então, guiados pelo Espírito Santo, na nova tarefa, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia, e pregaram, e pegaram também um navio para Chipre, né? E na ilha de Chipre, na cidade de Seleucia, foi o primeiro destino que eles chegaram depois que eles saíram de Antioquia. Então a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram a Salamina foi pregar a palavra de Deus na sinagoga da cidade. E João estava com ele como auxiliar, tá bom? Com eles, né? No caso, Barnabé e Saulo. E eles também viajaram pela ilha, e em Pafos eles encontraram um mago judeu que havia conquistado a confiança do governador Sérgio Paulo, que era um homem inteligente, que não se deixava enganar com facilidade. E o nome do mago era Bar Jesus, um homem que ele não merecia confiança. Tá? E desejoso de ouvir a palavra de Deus, o governador convidou Barnabé e Saulo, mas o sabe tudo, né, o Bar Jesus, pelo menos ele se julgava assim, né, provocou um tumulto, tentando impedir a conversão do governador. Então Saulo, ou Paulo, como queiram, cheio do Espírito Santo, olhando bem nos olhos, disse: você é um falso e um verdadeiro diabo, mas você passa as noites inventando esquemas para enganar o povo, mas agora que você desafiou Deus, o jogo acabou. Você vai ficar cego, não vai ver a luz do sol por um bom tempo. E na mesma hora, aquele homem perdeu a visão, começou a tropeçar nas coisas e pediu que alguém o guiasse pela mão. Então, diante de tudo isso, o governador tornou-se cristão, muito impressionado com tudo o que era dito a respeito do Senhor. E aqui um outro subtítulo que nós vemos depois disso tudo, né, dessa conversão do governador Sérgio Paulo, é que fala para a gente não fazer pouco caso da palavra de Deus, né, igual aquele homem fez. Tá? Então, de Pafos, ali isso tudo aconteceu em Pafos, Paulo e seus companheiros eles navegaram até Perge, na Panfilha. E ali João desistiu da viagem e voltou para Jerusalém. João não estava muito a fim de ir com ele. Então, de Perge, o restante do grupo viajou até Antioquia da Pisídia. Eles saíram de uma Antioquia, né, e foram para outra. E no sábado eles foram à sinagoga também lá. Tinha era o costume deles, né?
e nem sempre no sábado das sinagogas. Depois da leitura das Escrituras, a lei de Deus e os profetas, o líder da reunião lhes perguntou: amigos, vocês têm algo a dizer? E uma palavra de encorajamento, talvez. E Paulo se pôs de pé e fez uma pausa, respirou fundo e disse: meus patrícios e amigos de Deus, ouçam, Deus teve um interesse especial por nossos antepassados. Libertou nosso povo que vivia oprimido no Egito e os tirou de lá com grande estilo. Cuidou deles durante cerca de 40 anos naquele deserto e depois, tendo eliminado 7 inimigos que os enfrentavam, deu a eles a terra de Canaã. E tudo isso aconteceu num período de cerca de 450 anos. Né? E até o ponto do profeta Samuel, até o tempo do profeta Samuel, Deus deu aos juízes para liderá-los. Então, eles pediram um rei e Deus designou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E depois de Saul ter governado 40 anos, Deus lhe tirou o trono e o entregou a Davi com esta declaração: vai escolher a terra, encontrei Davi, filho de Jessé. O seu coração está em sintonia com o meu coração, e ele fará toda a minha vontade. E dos descendentes de Davi, Deus fez surgir um Salvador para Israel. Jesus foi como prometera, mas somente depois de João ter anunciado a sua vinda ao povo, esclareceu sua vinda ao povo, ele preparou, para uma mudança radical de vida ao povo. E no final do seu ministério, João ele esclareceu: vocês pensam que eu sou o Messias? Não sou o Messias, mas aquele que vocês aguardaram todos esses anos está para chegar e estou prestes a sair de cena. Então, prezados irmãos e irmãs, filhos de Abraão e amigos de Deus, essa mensagem de salvação foi enviada exatamente a vocês, o povo e os líderes de Jerusalém, e não reconhecem como o Messias, e o condenaram, não reconheceram ele como Messias, e também o condenaram à morte, mas sem encontrar um bom motivo, exigiram que Pilatos o executasse. E eles fizeram apenas o que os profetas disseram que fariam, mas não tinham ideia de que estavam seguindo ao pé da letra que os profetas haviam previsto. Que embora os escritos desses profetas eles fossem lidos todos os sábados nas sinagogas que eles frequentavam, e depois de terem feito tudo o que os profetas haviam previsto, eles o tiraram da cruz e o sepultaram. Deus então ressuscitou dos mortos e não há dúvida, ele apareceu várias vezes e em vários lugares aos que haviam acompanhado por anos na Galileia. E essas pessoas elas continuam a dar testemunho de que ele está vivo, por terem andado com ele, obviamente. E agora estamos hoje aqui, trazendo a boa notícia a vocês. A mensagem que Deus prometeu aos pais e tornou-se real aos pais e aos filhos. Para nós, ele ressuscitou Jesus, exatamente como está escrito no Salmo 2: meu filho, meu próprio filho, hoje eu o celebro. Então, quando ele o levantou dos mortos, fez isso de modo definitivo. E ele não vai voltar a morrer e se decompor, porque Isaías afirmou: vou dar a todos vocês as bênçãos prometidas a Davi. Essa é também a oração do salmista. E tu não vai deixar que o teu santo se decomponha e apodreça.
E depois de cumprir a missão para a qual Deus o designou, Davi morreu e está sepultado há muito tempo. O seu corpo se decompôs, mas aquele que Deus ressuscitou não se decompôs. Quero que vocês saibam, meus prezados, que é por causa de Jesus, do Jesus ressuscitado, que o perdão dos pecados ele pode ser prometido a vocês. Ele realiza naqueles que creem tudo que a lei de Moisés nunca pôde realizar. Mas qualquer um que crê no Jesus ressuscitado é declarado bom e justo diante de Deus. Não façam pouco caso do que estou dizendo. Não queiram que a palavra do profeta se aplique a vocês. Cuidado, cínicos. Olhem bem, observem. O mundo de vocês pode se despedaçar. Vou fazer algo bem diante dos seus olhos, em que vocês vão acreditar, ainda que estejam vendo. Vocês podem até não acreditar, ainda que estejam vendo. Quando a reunião acabou, Paulo ele pregou isso tudo, né? E quando a reunião acabou, Paulo e Barnabé eles foram convidados a pregar no sábado seguinte, após essa pregação. Depois a maioria do povo se dispersou. Alguns judeus e convertidos ao judaísmo vieram reunir-se com Paulo e Barnabé, que os exortaram numa longa conversa a ficar firme na nova vida que estavam começando a viver na graça de Deus. E no sábado seguinte, praticamente a cidade inteira foi ouvir a palavra de Deus. Vendo a multidão, alguns judeus roeram-se de inveja e começaram a fazer oposição a Paulo, contradizendo tudo o que ele dizia. Um espetáculo deprimente. Mas Paulo e Barnabé ficaram firmes e declararam: era necessário que a palavra de Deus fosse pregada primeiro a vocês, judeus. Mas como vocês não querem nada com ela, deixando claro que não abre o coração para a vida eterna, a porta está aberta aos de fora. Vamos prosseguir nesse caminho, obedecendo às ordens de Deus que disse: eu estabeleci como luz as nações. Vocês proclamarão a salvação aos quatro ventos e podemos ser e pelos 7 mares também. E quando os de fora, isto é, os que não são judeus, ouvirem isso, mal se seguravam de tanta alegria, né, as pessoas que estavam ali reunidas. E todos os que estavam destinados à vida plena depositaram a confiança em Deus. E eles honraram a palavra de Deus, recebendo a essa vida. E a mensagem se espalhou como fogo incontrolável por toda a região. E alguns judeus, eles convenceram as mulheres mais respeitadas e os homens de alta posição da cidade de que o agradável estilo de vida deles estava ameaçado. Então, alarmados, eles forçaram a Paulo e a Barnabé a sair da cidade. E os 2 discípulos eles deram de ombros e foram para a cidade seguinte, ou seja, para Icônio. E eles estavam felizes, transbordando de alegria do Espírito Santo. E quando eles chegam a Icônio, eles procuram a sinagoga, como sempre eles faziam, e pregaram ao povo. E a mensagem convenceu os judeus e não judeus também. E não foi pouca gente, foi muita gente. Mas os judeus descrentes, eles começaram a difamar Paulo e Barnabé, semeando desconfiança e suspeita na mente do povo. Então, os 2 apóstolos eles ficaram ali um bom tempo. Então, falando aberta e confiantemente, tá? E também manifestando os dons
de Deus, que confirmava a obra deles com milagres e maravilhas. Então, no entanto, a opinião pública se dividiu. Alguns eles ficaram do lado dos judeus e outros defenderam os apóstolos. E um dia depois de saber que um grupo formado por judeus e não judeus havia sido organizado para linchá-los, Paulo e Barnabé eles fugiram para as cidades próximas da Lituânia, Listra, Derbe e região. E ali eles prosseguiram anunciando a mensagem. E em Listra, irmãos, havia um homem que não podia andar. Ele vivia sentado, pois ele era aleijado. Então, desde que ele nascera, ele era assim. E o aleijado estava entre os que ouviam Paulo falar. E olhando nos olhos, o apóstolo viu que ele estava pronto para a obra de Deus. E pronto para crer. Então disse bem alto para que todos ouvissem: ponha-se de pé. E o homem levantou-se e começou a pular e andar como se tivesse feito aquilo a vida toda. E quando viu o milagre, a multidão gritou, entusiasmada no dialeto licoâneo: os deuses desceram a nós. Estes homens são deuses. Para eles, Barnabé era Zeus e Paulo Hermes, e o mensageiro dos deuses, pois era Paulo quem falava. E o sacerdote do santuário de Zeus organizou uma procissão com bois enfeitados e o povo em fila, caminhando para os portões prontos para o ritual do sacrifício. E quando Barnabé e Paulo perceberam o que estava acontecendo, trataram logo de impedi-los, sacudindo os braços e interromperam-lhe a procissão, dizendo: o que é isso? O que pensam que estão fazendo? Não somos deuses, somos homens como vocês. Estamos aqui para trazer a mensagem, para convencê-los a abandonar essas superstições e abraçar o Deus vivo, o Deus que nos fez e tudo o mais, o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações antes de nós, Deus permitiu que cada povo seguisse seu caminho. Mesmo assim, não os deixou sem pista da sua existência, pois o autor da bela criação derrama a chuva e concede grandes colheitas. Se vocês estão alimentados e de coração alegre, isso é evidência de uma bondade que não merecem. E com tal protesto enérgico e com dificuldade, os dois conseguiram impedir o sacrifício que os teriam honrado como deuses. E logo depois, alguns judeus de Antioquia e de Icônio apareceram na cidade e induziram a multidão a se revoltar contra eles. E eles surraram Paulo até deixá-lo inconsciente. Arrastaram-no para fora da cidade e, pensando que estivesse morto, o deixaram ali. Quando os discípulos chegaram ao lugar em que o apóstolo estava, ele voltou a si e se levantou. Retornou à cidade, mas no dia seguinte partiu para Derbe com Barnabé. E depois de proclamar a mensagem em Derbe e estabelecer um bom grupo de discípulos, eles refizeram o caminho até Listra, até Icônio, e em seguida Antioquia da Psídia, encorajando os discípulos e exortando-os a prosseguir na fé e não desistir. E também deixaram claro para todos que não seria fácil. Todo que está a caminho do reino de Deus enfrentará tempos difíceis. E Paulo e Barnabé escolheram líderes em cada igreja depois de orar e jejuar, e consagraram os novos líderes ao Senhor, a quem haviam confiado a própria vida, e fizeram o caminho de volta, sempre trabalhando, e através da Priscila, da Psídia, chegaram a Panfilha
e pregaram também em Perge, e por fim chegaram a Atália, e embarcaram também num navio de volta para Antioquia, onde tudo havia começado. E tinham sido enviados pela graça de Deus, e agora estavam a salvo em casa novamente pela graça de Deus, depois de fazer um excelente trabalho. E na chegada reuniram a igreja e apresentaram um relatório da viagem, contando em detalhes como Deus os tinha usado para encarar a porta da fé, para a gente de todas as nações pudesse entrar. E ficaram ali algum tempo descansando com os discípulos. E assim nós concluímos a primeira viagem do apóstolo Paulo, a sua primeira viagem missionária, né? A sua primeira viagem missionária, quando ele retorna a Jerusalém, dá os relatórios de todas as cidades que eles passaram, todas as perseguições. Eles se alegraram muito, né, do apedrejamento, dos espancamentos, e aí ele volta, relatam tudo em Jerusalém. E aí no finalzinho do capítulo 15, irmãos, já começando o capítulo 16, começa a sua segunda viagem missionária. Depois que eles descansaram, ficaram ali algum tempo, agora Paulo é enviado para a sua segunda viagem missionária. E lá vai ele de novo. Barnabé e Paulo seguem caminhos separados, né? Aí a gente vê a separação de Paulo e Barnabé devido ao desentendimento que eles tiveram, né? Mas isso não impediu que a missão fosse cumprida, né? E assim, assim começamos ali. Assim eles foram para Antioquia e na chegada reuniram a igreja, tá? E leram a carta. O povo ficou aliviado, satisfeito. Judas e Silas, bons pregadores, eles fortaleceram os novos irmãos com palavras de encorajamento e esperança. E na hora de ir para casa, irmãos, os novos amigos se despediram deles com alegria e muitos abraços, tá? E dessa maneira voltaram para informar o resultado da missão aos que tinham enviado. Então Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia ensinando e pregando a palavra. Então Paulo e Barnabé permaneceram ali, mas eles não estavam sozinhos. Já haviam muitos mestres e pregadores na época em Antioquia, não eram só eles, né? E depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar todos os nossos amigos em cada uma das cidades em que pregamos a palavra de Deus, né? Então vamos ver como eles estão. Então Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo ele não concordou. Ele não queria levar alguém que desistira com facilidade na primeira dificuldade que eles encontraram, né? Os abandonou logo ali na Panfilha, né? Quando ele tiveram aquelas dificuldades ali com o Bar Jesus, né? Logo na ilha de Chipre ali. Então os ânimos eles se exaltaram e por fim eles seguiram caminhos separados. Barnabé navegou com Marcos para Chipre e Paulo escolheu Silas e, recomendados pelos amigos à graça do Senhor, rumou para Síria e Cilícia, tá? A fim de levar uma palavra de ânimo àquelas comunidades. E aí nós vemos o sonho de Paulo no capítulo 16. Paulo ele foi primeiro a Derbe e depois a Listra, e ali encontrou um discípulo, né, chamado Timóteo, filho de uma mãe judia, muito consagrada e de pai grego. E todos os amigos de Listra e Icônio, eles garantiram que ele era um rapaz excelente, né, e Paulo quis levá-lo para a missão, mas primeiro o circuncidou para não ofender os judeus que viviam naquela região, e eles todos sabiam que o pai dele era grego. Então, enquanto ele viajava de cidade em cidade, apresentava as orientações que os apóstolos e líderes em Jerusalém haviam decidido. E essa medida se revelou bastante útil dia
após dia, né? As igrejas elas se fortaleciam na fé e cresciam também em número. E eles foram para a Frígia também. Eles atravessaram a região da Galácia e o plano era seguir em direção até a província da Ásia. Mas o Espírito Santo impediu que prosseguisse e eles foram para Mísia e tentaram seguir para o norte até Bitínia, mas o Espírito Santo também de Jesus também não os deixou ir para ali. E logo depois de passar pela Mísia, eles desceram para o porto marítimo de Troade. E naquela noite Paulo teve um sonho. O macedônio estava de pé. Olha o sonho de Paulo, né? O macedônio estava de pé na praia e chamava do outro lado do mar: venha a Macedônia e ajude-nos. E o sonho foi revelador para Paulo. E imediatamente ele começou a fazer os preparativos para a viagem à Macedônia. E tudo estava acertado. Agora sabíamos com certeza que Deus, né, nos havia chamado para pregar aos europeus, irmãos. Né? Então, embarcando em Troade, fomos direto para Samotrácia. E no dia seguinte, chegamos a Neápolis e fomos de lá até Filipos, e a cidade principal daquela parte da Macedônia. E muito importante, era uma colônia romana. Tá? E nós ficamos ali vários dias, diz Paulo. E no sábado, nós deixamos a cidade e fomos ao rio, informados de que havia uma reunião de oração à beira do rio. E conversamos com as mulheres que se reuniram ali. E uma delas, chamada Lídia, de Tiatira, era negociante de tecidos caros e conhecida por ser uma mulher consagrada a Deus. Enquanto ouvia com atenção o que era dito, o Senhor lhe abriu o coração e ela creu, irmãos. E depois que ela foi batizada com todos os da sua casa, ela, num gesto de hospitalidade, nos convidou: se vocês confiam que sou uma de vocês e que creio no Senhor, venham para a minha casa e sejam meus hóspedes. E nós até hesitamos, mas ela não aceitaria um não como resposta. Então eles se hospedaram ali na casa de Lídia, depois do Paulo ter aquela visão, né, de um varão pedindo ajuda na Macedônia. Ele passou a Macedônia. A primeira convertida ali na Macedônia foi Lídia. E nós vemos agora Paulo passando prisão e sofrimento, irmãos. Depois disso, no outro dia, a caminho do lugar de oração, uma escrava ficou andando atrás de nós, atrás deles, né? E ela tinha um espírito de adivinhação e havia ganhado muito dinheiro para os seus donos. Então ela começou a seguir Paulo, tá? Por toda a parte, chamando a atenção de todos para nós. Então esses homens servem o Deus Altíssimo. Eles estão abrindo o caminho para a salvação de vocês. E ela fez a mesma coisa durante vários dias, até que, não suportando mais, Paulo voltou-se e ordenou ao Espírito: saia em nome de Jesus Cristo dela. E na mesma hora o Espírito saiu. E quando os donos delas perceberam que o negócio lucrativo tinha ido por água abaixo, foram atrás de Paulo e Silas e o levaram à praça do mercado. E os dois eles foram presos e levados ao tribunal, irmãos, com a seguinte acusação: que esses homens estão perturbando a paz, são perigosos agitadores judeus que subvertem a ordem e a lei de Roma. E a multidão na mesma hora começou a pedir o sangue deles. E os juízes atenderam o pedido da multidão, mandaram rasgar as roupas de Paulo e Silas e ordenaram que fossem açoitados, depois de baterem neles até cansar. Então mandaram ambos para a cadeia e recomendando ao carcereiro que os deixasse sob severa vigilância, para que não pudessem escapar. Eles os prendeu na cela de segurança máxima,
com a gema de ferro nas pernas. Tá vendo? E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam fervorosamente, irmãos, e a Deus, né? E os outros prisioneiros, eles não podiam acreditar no que eles estavam escutando. Então foi quando de repente aconteceu um terremoto e a cadeia inteira tremeu. Todas as portas se abriram e os prisioneiros eles ficaram livres. Nisso o carcereiro acordou e viu todas as portas das prisões abertas, né? Pensando que todos os prisioneiros tivessem escapado, sacou a espada e estava prestes a cometer um suicídio, né? Imaginando que seria morto de qualquer maneira mesmo, porque as pessoas tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui, ninguém fugiu, todos estamos aqui. Então o carcereiro pegou uma tocha, entrou trêmulo, caiu diante de Paulo e Silas, ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo, para viver de verdade? E eles responderam: deposite sua inteira confiança no Senhor Jesus, e você terá salvação e saberá o que é viver de verdade, e a todos da sua casa também. E eles contaram a história do Senhor em detalhes. Toda a família estava reunida agora e ninguém quis dormir naquela noite. Então o carcereiro os deixou à vontade e cuidou das feridas deles, e ele nem mesmo pôde esperar amanhecer e foi logo se batizando com toda a sua família, irmão. E depois ofereceu uma refeição em sua casa, e o clima era de festa e uma noite para ninguém esquecer. Ele e sua família creram em Deus e todos na casa participaram da celebração. Tá vendo? E ao raiar do dia, os juízes eles enviaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem: liberem esses homens. E o carcereiro deu a notícia a Paulo: os juízes mandaram dizer que vocês estão livres para seguir o caminho de vocês. Estão livres, vão em paz. Mas Paulo, ele não se moveu e disse aos oficiais de justiça: eles nos espancaram em público e jogaram na cadeia legítimos cidadãos romanos. Agora querem resolver a situação por baixo dos panos? Nada disso. Se nos querem tirar daqui, que venham eles mesmos e nos libertem à vista de todos. E aí os oficiais de justiça eles deram o recado, e os magistrados entraram em pânico, porque não imaginavam que Paulo e Silas fossem cidadãos romanos. E eles correram para lá, apresentaram suas desculpas e pessoalmente os acompanharam, implorando de que saísse da cidade pacificamente. E depois que saíram da cidade, da cadeia, Paulo e Silas eles foram para a casa de Lídia, né, a fim de rever os amigos e encorajá-los na fé. Tá? Então só então seguiram o caminho. Aí em Tessalônica, pegando a estrada para o sul, né, através de Anfípolis e Apolônia, eles chegaram a Tessalônica, onde havia uma comunidade de judeus, irmãos. E Paulo se dirigiu à sinagoga, como sempre fazia quando chegava a uma cidade, e por 3 sábados seguidos ensinou as escrituras ao povo. Explicou a eles vários textos, de modo que finalmente entenderam o que tinham lido a vida toda, que o Messias tinha de ser morto e ressuscitado dos mortos, tá? E não havia alternativa. É que esse Jesus que apresenta é o Messias. Então alguns se converteram, tá? E se uniram a Paulo e Silas. Entre eles, muitos gregos que criam no Deus único, e um número considerável de mulheres aristocratas. Mas os judeus da linha dura ficaram furiosos com essas conversões, né? Loucos de inveja, eles reuniram um grupo de arruaceiros com uma tuba terrível, com uma grande quantidade de pessoas terrível, e ficaram aterrorizando a cidade, tá? Eles avançaram contra Paulo e Silas e tudo mais.
E eles também invadiram a casa de Jason, tá? Pensando que Paulo e Silas estavam hospedados ali. Como eles também não encontraram, agarraram Jason e seus amigos e o arrastaram à presença das autoridades da cidade, gritando como loucos. E esta gente quase destruiu o mundo e agora está aqui na porta da nossa casa atacando tudo. Aqui damos valor e Jason está escondendo. Estes vira-casacas e traidores dizem que Jesus é o rei e que César não é nada. E as autoridades da cidade, tá? E a multidão, eles ficaram alarmadas com o que eles ouviram. E assim impuseram uma fiança pesada sobre Jason. E depois o libertaram enquanto investigavam as acusações. Tá vendo? E aí Paulo ele sai fugido para Beré naquela mesma noite, no meio da escuridão. Os amigos de Paulo e Silas tiraram eles da cidade, né? E eles foram enviados a Bereia, onde mais uma vez se misturaram à comunidade judaica, e ali os judeus receberam a mensagem de Paulo com entusiasmo e se encontravam com ele diariamente examinando as escrituras para ver se davam mesmo apoio ao que ele dizia, né? E foi muito melhor do que em Tessalônica. E muitos deles passaram a crer, e entre eles alguns gregos proeminentes da comunidade, mulheres e homens também de influência, igualmente como em Tessalônica. Mas não demorou muito e os judeus, linha dura de Tessalônica, souberam que Paulo estava pregando outra vez a palavra de Deus, e agora em Bereia. E eles não perderam tempo, correram para ali e trataram logo de incitar a multidão contra eles, com a ajuda dos amigos. Então Paulo ele tomou um navio e escapou pelo mar, tá? E Silas e Timóteo ficaram ali. Os homens que o ajudaram Paulo a fugir o levaram para Atenas, irmãos, e o deixaram ali. Paulo enviou por eles uma mensagem a Silas e Timóteo: venham assim que puderem. Essa foi a mensagem que Paulo enviou para Silas e Timóteo, que ficaram lá em Beré, depois que eles estavam fugindo para Atenas. E aí lá em Atenas, enquanto aguardava Silas e Timóteo, Paulo ficava cada vez mais irritado com todos aqueles ídolos do lugar. A cidade só tinha ídolos, irmãos. E ele discutia na sinagoga com os judeus e com os outros que pensavam de modo semelhante. Todos os dias saía às ruas e discutia o assunto como podia. Então foi quando ele conheceu alguns intelectuais epicuristas e estoicos e logo passou a debater, tá, com eles. Alguns faziam pouco caso dele, que é pura bobagem, né? Outros, ouvindo falar de Jesus, da ressurreição, ficaram intrigados em uma perspectiva nova sobre os deuses. Aí falaram para ele: fale mais. E os intelectuais combinaram o quê? Uma apresentação pública no Areópago, onde havia um pouco mais de tranquilidade. Então eles disseram: isso é novidade para nós. Nunca ouvimos nada semelhante. De onde você tirou tudo isso? Explique-nos. Queremos entender. E o centro de Atenas era um lugar ideal para as novidades. Havia ali sempre pessoas circulando ali, naturais do lugar, e gente de fora, tá bom? Ansiosos pelas últimas novidades. Então Paulo se pôs em pé no Areópago e começou a discursar. É claro que vocês, atenienses, levam sua religião muito a sério. Eu, recém-chegado aqui, fiquei fascinado com a quantidade de santuários. Então encontrei um deles com uma inscrição: ao Deus que ninguém conhece. Então estou aqui para apresentar a vocês justamente esse Deus, para que possam adorá-lo com inteligência, sabendo com quem estão lidando, tá? E o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor dos céus e da terra, não vive também em santuários feitos sob medida, nem precisa de raça humana que
que se desgaste por causa dele, como se ele não pudesse tomar conta de si mesmo. Ele fez as criaturas, nenhuma criatura o fez. Começando do nada, ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida, tá? Em que pudéssemos buscar a Deus e que, em vez de ficar tentando na escuridão, tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Ele não brinca de esconde-esconde conosco. Ele não está num lugar remoto, está bem próximo. Tá? Vivemos e nos movemos nele. Não podemos escapar dele. Tanto é que um dos poetas de vocês disse com razão: somos criados por Deus. Bem, se somos criados por Deus, não faz sentido pensar que podemos contratar um artista para esculpir Deus numa pedra para nós, não é? Então Deus até agora levou isso em conta, pois vocês não conheciam muita coisa, mas esse tempo passou, tá? O desconhecido é agora conhecido e está pedindo uma mudança radical de vida. Ele estabeleceu um dia em que toda a raça humana será julgada e tudo será acertado. Também ele já indicou o juiz que fará essas coisas, confirmando diante de todos quando ressuscitou dos mortos. E ao ouvir a expressão ressuscitou dos mortos, as opiniões se dividiram. E alguns se riram dele, começando a fazer piadas, e outros disseram: vamos discutir esse assunto em outra ocasião, queremos ouvir mais. Mas era o suficiente por aquele dia. E Paulo foi embora. E houve ainda os que foram convencidos ali mesmo e creram. E eles se uniram a Paulo, entre eles Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris. Tá vendo? E aí de Atenas ele vai para Corinto, irmãos. De Atenas, Paulo ele vai para Corinto e ali ele conhece Áquila, judeu nascido no Ponto, e sua esposa Priscila. E eles tinham chegado havia pouco tempo da Itália, porque o imperador Cláudio havia expulsado os judeus, de Roma, e Paulo ficou com eles ali na casa deles. E trabalharam junto na fabricação de tendas, e todos os sábados ele estava na sinagoga procurando convencer os judeus e os gregos a respeito de Jesus. E quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, teve condição de dedicar-lhe tempo integral à pregação e ao ensino com o objetivo de persuadir os judeus de que Jesus era de fato o Messias de Deus. Mas não obteve muito êxito. Eles estavam em discórdia, enquanto se contradiziam o tempo todo. Então, muito aborrecido, Paulo, por fim, cansou deles e desistiu. Façam como quiserem, vocês fizeram a cama, então deitem nela. De agora em diante, vou dedicar meu tempo às outras nações. Então, depois disso, ele foi morar na casa de Tício Justo, homem consagrado a Deus, tá? Vizinho da sinagoga, mas os esforços de Paulo com os judeus não foram de todo em vão, porque Crispo, chefe da sinagoga, passou a crer no Senhor. Toda a sua família creu também com ele. E ao ouvir Paulo, muitos coríntios creram e foram batizados, irmãos. E certa noite o Senhor falou a Paulo num sonho: fique firme, não permita que ninguém o intimide ou silencie você, tá? Não importa o que aconteça, estou com você, e ninguém poderá feri-lo. Você não imagina quantas pessoas tem nessa cidade, tá? E era tudo o que ele precisava ouvir. Então morou ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus com fidelidade aos coríntios. Mas quando Galio se tornou governador da província de Acaia, irmãos, os judeus instigaram uma campanha contra Paulo e levaram-no ao tribunal
e o acusaram: este homem está levando o povo a realizar cultos ilegais. E Paulo estava prestes a se defender quando Galho o interrompeu e disse aos judeus: se isso fosse um caso de conduta criminosa, eu os ouviria de bom grado. Mas isso está me parecendo mais uma rixa entre judeus e uma disputa interminável sobre as questões religiosas. E cuidem disso vocês mesmos, tá? Não perderei tempo com questões religiosas, né, sobre com esses assuntos. Em seguida mandou que desocupassem a sala de audiência e mandaram eles embora. E a multidão na rua agrediu Sóstenes, o chefe da sinagoga, né, diante do tribunal. Galho, ele não moveu um dedo e foi um descaso total, né, porque o Sóstenes foi agredido, né, porque se converteu e nada aconteceu. Tá vendo? A impunidade já desde daqueles tempos com os cristãos, né, sofrem perseguições e nada se faz para defendê-los, né? Então, dali de Corinto a Éfeso. Depois de ficar mais um pouco em Corinto, ele chegou a hora de Paulo se despedir, tá, dos amigos e navegar para a Síria. Então Priscila e Áquila, eles estavam com ele antes de embarcar na cidade portuária de Cencreia. Então Paulo, ele rapou a cabeça por parte de um voto que tinha feito, né? E eles aportaram em Éfeso. De Corinto foram para Cencreia e Éfeso. E Priscila e Áquila também desembarcaram e ficaram ali. E Paulo deixou o navio apenas para pregar aos judeus na sinagoga. E eles queriam que ele ficasse mais tempo, mas Paulo disse que não podia. No entanto, depois de se despedir, prometeu: eu voltarei, se Deus quiser. E de Éfeso ele navegou para Cesareia, saudou a igreja ali e foi para Antioquia, completando a jornada. E depois de passar um tempo considerável com os cristãos de Antioquia, Paulo partiu outra vez, agora para a Galácia e a Frígia, irmãos. Está vendo? Refazendo a antiga rota, cidade após cidade, sempre encorajando os discípulos. Foi então que um homem chamado Apolo apareceu em Éfeso. Ele era judeu também, nascido em Alexandria, no Egito, orador, muito capaz, eloquente e excelente pregador. Ele conhecia bem o caminho do Senhor, né, e era cheio de entusiasmo. E seu ensino a respeito de Jesus era preciso até certo ponto, pois ele só conhecia o batismo de João, né? Então Priscila e Áquila o ouviram, né, quando ele pregou com poder na sinagoga. Depois o chamaram à parte e o deixaram a par do restante da história. Então Apolo decidiu seguir o caminho até a província de Acaia, e os amigos de Éfeso deram sua bênção e escreveram uma carta de recomendação na qual eles pediam que ele fosse recebido de braços abertos. E a boa recepção foi o que? Recompensada. Apolo revelou ser um grande auxílio para os convertidos pela imensa graça de Deus. E ele era muito bom no debate, irmãos. Debate público, né, com os judeus, pois ele apresentava provas convincentes pelas escrituras de que Jesus era de fato o Messias de Deus. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo seguia o caminho pelas montanhas e chegou a Éfeso, onde ele encontrou alguns discípulos. Assim, quando ele chegou ali, ele perguntou a eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês o acolheram no coração? Ele está mesmo em vocês? Paulo fez essa pergunta. E ele: nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Deus dentro de nós? Como foi então que vocês foram batizados? Paulo pergunta, né? E no batismo de João, eles responderam. Aí Paulo disse: isso explica tudo.
João pregou um batismo de mudança radical de vida, para que o povo pudesse estar pronto para receber aquele que viria depois dele, Jesus. Se vocês foram batizados no batismo de João, agora estão preparados para o que realmente importa, Jesus. E eles estavam assim, assim que eles ouviram isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes a mão sobre a cabeça e o Espírito Santo veio sobre eles, e eles louvaram a Deus em línguas e falaram a respeito dos atos de Deus, que havia cerca das 12 pessoas ali naquele lugar. E em seguida Paulo ele foi para a sinagoga, ficou na cidade mais 3 meses trabalhando ali, para apresentar a eles o reino de Deus de maneira convincente. Mas começou a surgir resistência, por parte de alguns que começaram a espalhar boatos sobre o estilo de vida cristão. Então Paulo retirou-se, levando-se os discípulos com ele, e se estabeleceu na escola de Tirano, ministrando aulas diariamente. E ele fez isso 2 anos, dando a todos na província da Ásia, judeus e gregos também, ampla oportunidade para ouvir a mensagem do Senhor. Tá? E aí a gente vê nessa cidade, ali, a mudança, a conversão de magos e feiticeiros. Quer ver? Então Deus fez coisas poderosas e incomuns por meio de Paulo, ali naquele lugar, e a notícia se espalhou, e as pessoas começaram a trazer peças de roupas, lenços, mantas e outras coisas, semelhantes, para que tocasse com ela, a Paulo, e depois os doentes foi impressionantemente eram curados e restaurados. E alguns exorcistas judeus itinerantes, eles estavam ali na cidade e tentaram fazer o que pensava ser o jogo de Paulo. Mencionavam o nome de Senhor Jesus, as vítimas de espírito maligno, dizendo: domino você pelo Jesus pregado por Paulo. E os 7 filhos de um tal de Seva, sacerdote principal judeu, tentaram fazer isto com um homem, e o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus e já ouvi falar de Paulo, mas quem são vocês? Então o possesso ficou enlouquecido, pulou sobre os exorcistas, que levaram uma boa surra e ficaram de roupa rasgada, nus e sangrando, e aí eles fugiram. Então o fato se tornou conhecido de toda Éfeso, entre judeus e gregos, espalhou-se a convicção de que Deus estava por trás de tudo aquilo, e a curiosidade a respeito de Paulo transformou-se em reverência pelo Senhor Jesus. Tá? Então muitos dos que creram, eles abandonaram a feitiçaria, tá? Magos e feiticeiras vieram com seus livros de feitiços e fizeram uma grande e imensa fogueira com eles. E o valor dos livros chegou a 50.000 moedas de prata, irmão. Assim ficou evidente que a palavra do Senhor ela fora vitoriosa em Éfeso. Tá? Aí a deusa Artemis foi outro assunto também muito falado em Éfeso. Depois disso, Paulo ele decidiu também que era tempo de ir para a província da Macedônia, de Acaia, e de lá para Jerusalém. E ele disse: vou para Roma, preciso ir para lá. E ele enviou 2 de seus assistentes, Timóteo e Erasto, para a Macedônia. Mas ele ficou na Ásia para resolver alguns assuntos. Então, antes de partir, ocorreu em Éfeso um grande tumulto a respeito do que era conhecido como o caminho. Então, e certo ourives, chamado Demétrio, ele chefiava um negócio conhecido, um negócio de manufatura, de relicários da deusa Artemis. Tá? E ele empregava muitos artesãos nesse emprego. E ele reuniu seus empregados e outros que lhe apresentavam os serviços e disse: homens, vocês sabem que temos um bom negócio aqui e já viram como Paulo se intromete no que fazemos para desacreditar
tá? Afirmando que não existem deuses feitos por mãos humanas. E muita gente se apoia, não apenas aqui em Éfeso, mas por toda a província da Ásia nisso. E apoia ele, né? E nós, não apenas é o nosso negócio, corre risco de ir à falência, mas o templo da nossa famosa deusa Artemis também acabará em escombros quando a sua reputação gloriosa se for. E não se trata de um assunto local, o mundo inteiro adora a nossa Artemis. Então a multidão perdeu a cabeça, correram à rua gritando: grande Artemis dos Efésios, grande Artemis dos Efésios. E aí eles puseram a cidade inteira em polvorosa e correram ao estádio e agarraram 2 de seus companheiros de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. E Paulo queria ir também, mas os discípulos não deixaram. Alguns líderes religiosos de destaque da cidade, simpáticos a Paulo, concordaram. E não se aproxime daquela multidão de jeito nenhum, senão você vai morrer. E alguns deles gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Muitos nem tinham ideia do que estava acontecendo, ou porque estavam ali. Enquanto os judeus empurravam, né, Alexandre para que ficasse à frente do povo e assumisse seu controle, diferentes facções reivindicavam a sua liderança, queria que seus líderes se apresentassem, né? E ele os repreendeu e os fez calar, gesticulando energicamente. Mas no momento em que Alexandre abriu a boca, perceberam que ele era judeu e gritaram: grande Artemis dos Efésios, grande Artemis dos Efésios, e gritaram por 2 horas. Finalmente o escrivão da cidade fez a multidão se aquietar e disse: caros compatriotas, será que alguém em algum lugar não sabe que a nossa querida cidade de Efésios é protegida pela gloriosa Artemis e da sua imagem sagrada da pedra que caiu do céu? Então, considerando que isso não pode ser negado, é melhor que cada um de vocês vá cuidar da sua vida, né? Tal conduta é indigna de Artemis. Os homens de vocês trouxeram aqui não fizeram nada para prejudicar nosso templo da nossa deusa. Se Demétrio e sua associação de artesãos têm alguma queixa, poderão apresentá-la no tribunal e fazer a acusação que quiserem. Tá? Se alguma coisa mais está incomodando, reclame nas reuniões regulares da administração da cidade, deixando a questão a cargo dela. Não há desculpa para o que aconteceu, tá, hoje, pois pusemos a cidade em risco. Lembre-se de que Roma não vê os agitadores com bons olhos. Com isso o povo se despertou e sumiu todo mundo rapidinho, né? Então a gente vê a Macedônia e a Grécia, irmãos, já aí depois desse fato que aconteceu com a deusa Artemis ali em Éfeso, né? Quando Paulo ele pretendia fazer a sua terceira, não só pretendia, não, ele já estava fazendo a sua terceira viagem missionária, né? E ele ia retornar pelas outras cidades, revisando todas as cidades. Aí ele vai para a Macedônia, irmãos, e para a Grécia, tá? Depois ele faz esse retorno, né, a Jerusalém, né, no capítulo 21. Mas aí a Macedônia e para a Grécia. Com a situação normalizada, Paulo se reuniu com os discípulos e os incentivou a ficar firme naquela boa obra em Éfeso. Despedindo-se deles, ele foi, né, para a Macedônia, viajou pelo país, indo de uma reunião para outra, sempre encorajando e animando e despertando neles uma nova esperança. Tá? Depois ele foi para a Grécia e ficou ali 3 meses. Né? E quando ele estava para embarcar para a Síria, os judeus eles armaram um complô contra ele. E assim decidiu ir para a terra da Macedônia e os despistou. E seus companheiros de viagem eram Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo,
ambos Tessalonicenses, Gaio de Derbe, Timóteo e os 2 discípulos da Ásia Ocidental, né, Tíquico e Trófimo. Então eles foram à frente e